Entrevista do dia. A gente começou a falar sobre o morango no primeiro bloco. A gente contou a história da Isabel Rodrigues, que é uma das produtoras de morango orgânico aqui do estado, uma das maiores produções aí do estado em termos de qualidade também. E a gente vai esmiuçar esse assunto com o Fábio Morandi, ele que é o chefe do local do Incaper, e para falar um pouquinho sobre essa rentabilidade, como é que essa cultura. Fábio, muito bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Capixaba. Bom dia, Andressa, e a todos os ouvintes do 90.5, especialmente aos nossos agricultores e agricultoras aqui de Iguaçuí, da região do Caparaó, até mesmo nossos ouvintes pela internet. Muito bacana, Fábio, a gente ouviu a Isabel falar e eu vou te falar que eu me surpreendo e com a história dela, até me emociono com tanta força, né, da pessoa que começou 3.000 mudas e foi para 7, foi para 20, agora está com mais de 30.000 mudas, morango orgânico. Então, ela é um exemplo que dá para fazer o morango orgânico e é um diferencial essa produção? Não, é um grande diferencial. Só para você ter uma ideia, né? Aqui no estado do Espírito Santo, o morango é tradicionalmente cultivado na região serrana, acima de 800 metros, 700 metros de altitude, nos municípios de Venda Nova, Domingo Martins, Santa Maria e Jetibá. Então, de uns tempos para cá, a região tem mudado um pouco, né? O exemplo disso é a Isabel, o Gilson aqui de Iguaçuí e outros agricultores de Dores, de Bitirama e de Vinho São Lourenço. Então, realmente é uma cultura que dá para fazer, tem todo um carinho especial, né? O agricultor que optar pelo morango, como é que é? O que vamos dizer assim, o primeiro passo para essa produção? O que é preciso? O primeiro passo é procurar um especialista, um técnico, né, que entenda do assunto, igual a Isabel fez. Isabel, a gente acompanha ela há mais de 5 anos, né? Tanto aqui em Iguaçuí, quanto outros agricultores e outros municípios, né? O primeiro passo é procurar um técnico, procurar aprender sobre a cultura, como ela fez. Ela começou com poucas mudas, para um aprendizado, até junto com o técnico também, que a gente aqui não tinha muita experiência com esse cultivo, né? Nós fizemos várias excursões técnicas para outras regiões, para conhecer a realidade de outros municípios, né? E aqui em Iguaçuí é uma novidade que está deixando a gente muito feliz, que a gente visita as lavouras de outras regiões, a gente vê a qualidade do morango da região do Caparaó. Realmente é uma qualidade excepcional, a lavoura é totalmente diferente, pelo carinho, pela dedicação, pelo aprendizado que o agricultor tem aqui nessa região. O frio e a altitude influenciam aí uma boa produção? Influencia sim. O morango tem uma particularidade que ele é diretamente influenciado por dois fatores, pela temperatura e pelo número de horas de luz por dia. Então, como a gente está no inverno agora, os dias são curtos e as temperaturas baixas, não é isso? Então, o morango, para florescer, ele precisa desses dois fatores em conjunto. Dias menores, né, com menos luz, e temperaturas baixas. Esse é um tipo de morango. Existem morangos de dia neutro, que produzem independente de temperatura e independente de luz, né? São esses dois grupos. Então, tem agricultores plantando dois grupos. Isabel é uma que citou na entrevista dela que está plantando provavelmente esse morango da Patagônia, que é um morango de dia neutro. Ele produz além dos outros, ele produz a entre-safra. Isso é uma vantagem, porque na entre-safra os preços estão relativamente melhores. E é um diferencial que a gente também olha nessas regiões, o morango na merenda escolar, né? É possível isso e é importante essa valorização do pequeno agricultor. Não, esse mercado da merenda escolar realmente é um mercado muito bom. É um complemento de renda para o agricultor, além de outros mercados. Muitos agricultores aqui da região entregam em domicílio, né? Vendem em feira livre, vendem para supermercados da região, em outros estabelecimentos, né? Lojas de produtos orgânicos. E o mercado da alimentação escolar é um mercado a mais, é um mercado garantido, que muitos, acho que mais de 5 municípios aqui estão comprando esse tipo de produto, que é o morango. A Isabel falou aí na entrevista que agora, esse ano ela optou, né, depois de estudar, que ela, né, como você falou, há um tempo ela estuda também, né, a cultura, ela optou pelas mudas da Patagônia, para manter essa produção. Essa variação de você colocar mudas internacionais também é importante numa lavoura? É importante. Então, a gente não recomenda, nós do Incaper, eu particularmente não recomendo que o agricultor tenha um tipo só de variedade. Por quê? Essa variedade pode ser susceptível a alguma praga,
alguma doença. Então, quando dá aquela praga, se tiver um tipo de cultivar só, então ela pode comprometer toda a lavoura. Então, eu recomendo aí ter pelo menos 3 variedades. Né? Uma delas, ela optou por essa da Patagônia, que ela achou que os frutos são melhores, qualidade, né? E ano passado, o Gilson, por exemplo, também cultiva em São Pedro, ele tem a muda chilena. É uma opção também? É uma opção também. São vários tipos de cultivares. Cada uma com um tipo de fruto. Tem um fruto que é mais firme, aguenta mais o mercado. Tem um fruto que é um pouco mais doce que o outro. Mas no mercado, em geral, ele se alimenta de todos os tipos. Né? Ele não faz essa distinção entre quando está ali no mercado... não tem essa distinção. Não tem um sabor diferenciado, né? Isso, não tem distinção. O consumidor não distingue essa variedade e essa é outra. Entendeu? Mas ele tem a preferência, igual tempo de prateleira, tem uma variedade que é melhor que a outra. Então o agricultor vai testando, igual ela mesmo, os 2 agricultores aqui do município estão testando algumas variedades, né? E aí tem essa certificação do orgânico, né? A Isabel conseguiu essa certificação, o Gilson também. Acho que já está a caminho. Essa certificação do orgânico é muito importante para você produzir essa quantidade em orgânico. É o que está em feito chama essa atenção. A certificação de qualquer cultivo, né, no nosso caso aqui o morango, é uma tarefa, é uma transição. Um agricultor que quer fazer da sua propriedade a propriedade orgânica tem que pensar que não vai fazer essa transição num estalar de dedos. Então é uma transição. A certificação com selo nacional é questão de mercado, pois uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, que recebe um morango desse, não conhece o agricultor, não conhece o modo de produção dele. Então o selo orgânico é uma garantia mínima que aquele morango foi produzido dentro das normas orgânicas de produção, sem agrotóxicos, sem adubo químico, respeitando o meio ambiente, pagando o salário justo aos empregados, né? Não tem trabalho infantil. Não é só agrotóxicos e adubo químico, é mais isso, respeitando as florestas, as nascentes, né? Então é todo um processo, né? É todo um processo. Então o agricultor pensando que você vai produzir orgânico, é só não usar adubo químico e não agrotóxico, isso não é verdade. Então é todo o processo, a propriedade toda tem que ser transformada ao longo do tempo. E aí quando a gente fala no morango, é uma cultura, Fábio, que exige um espaço reduzido, isso que é o bacana também, né? Não precisa grandes terras, né? Não, só para você ter uma ideia, Andressa, aqui em Guaçuí nós estamos numa região, né? Uma região tipicamente produtora de café. E o café, na verdade, é um cultivo que dá uma renda uma vez ao ano e muitas vezes essa renda não remunera o agricultor de maneira adequada, tanto que muitos deles fazem serviço para fora. Então, se remunerasse de maneira adequada, não precisava fazer serviço. Então, o morango e outros frutos, né? Na verdade, morango não é fruta, mas isso é um assunto para outro... Ou vamos tratar como fruta. O morango, você cultivando em pequenos espaços, ele dá uma renda 2 a 3 vezes maior que o café. Né? Só para ter uma ideia, a gente atende agricultores aqui e tem 1.000 metros quadrados de morango. A renda é 2 a 3 vezes maior do que 1 hectare de café, que 10.000 metros quadrados de café. Isso é muita coisa, ok? Interessante essa questão do ganho, né? Então, na ponta do lápis, fazendo essa análise, então vale muito a pena plantar o morango. Vale muito a pena e é um cultivo estritamente da agricultura familiar, porque exige muita mão de obra. A gente estima que, na verdade, 1 hectare de morango você precisa de 15 pessoas para trabalhar, por isso que é difícil, né? A gente não tem mão de obra para o café, a gente também não vai ter mão de obra para o morango, só que o morango dá uma alta renda, então por isso que é um plantios pequenos e pulverizados em algumas regiões do estado. Mas, Fábio, eu fiquei bem com curiosidade, tenho certeza que o pessoal também ficou. Por que morango não é uma fruta, gente? Morango não... Explica pra gente. Isso, morango não é uma fruta. O que a gente come, aquela parte vermelha, é o receptáculo. Na verdade, morango é uma inflorescência. Cada pontinho daquele escurinho é uma semente. Então, cada semente daquela tem um fruto dentro. Tem um fruto. Então, a parte vermelha é o receptáculo, como se fosse o abacaxi, outros frutos, né? A gente chama de infrutescências. Então não é uma fruta, é uma infrutescência. O que a gente come é o receptáculo da flor, aquela parte interna que cresce, que é a parte vermelha. O fruto mesmo são aquelas partes, os grãozinhos escuros, né? Nossa, do morango. É novidade para mim, realmente bacana, cultura. Então, só para a gente dar uma terminada, Fábio,
Eu, por exemplo, a pessoa quer começar a plantar. Qual seria a melhor época para se plantar morango? A melhor época é antes do inverno, de maio, né? Abril, maio, começar a plantar. E antes disso, começar a ver a questão das mudas, né? Do preparo do solo, análise da terra. E ver esse período aí antes do inverno, porque ela vai crescer vegetativamente. Quando chegar no inverno, condição apropriada, ela vai começar a lançar suas flores. E é difícil conseguir muda do morango aqui na nossa região? Não é que é difícil. A região tipicamente produtora é a região serrana. Então, os agricultores, igual a Isabel, igual o Gilson, e aqui da região, buscam mudas na região de Venda Nova, de Domingo Martins, que já tem lá fornecedores próprios que buscam em outros lugares. Então a gente tem potencial, só precisa do agricultor realmente animar, dar uma consorciada junto com café, junto com leite, plantar o morango. Isso, começa pequeno, começa um pouquinho, 500 mudas, 1000 para ir testando, né? Se gostar, continua, mas não vai plantar uma quantidade muito grande. Pra você ter uma ideia, aqui no município nosso vizinho, aqui em Varriçai, nós temos um agricultor com 1000 mudas de morango, a 500 metros de altitude, está produzindo bem. A gente vai, é uma experiência que ele está fazendo. É inovador, né? Porque morango do norte e noroeste fluminense não se vê, né? Não se encontra, né? Isso, é uma experiência que a gente está aí acompanhando. Bacana, Fábio. Deixa pra gente o telefone do Incaper, o pessoal que ficou com vontade. E além de ser bonito, né? A plantação de morango, ontem eu estava vendo, que plantação bonita, né? A plantação é linda, é muito linda mesmo, e nesse período agora produtivo ela fica mais linda ainda. O telefone no nosso escritório aqui do Incaper é o DDD 28, é o 3553-1791. Qualquer coisa, para falar com o Fábio, né, comigo, que a gente dá os encaminhamentos aí. Tá ok, Fábio, obrigado mais uma vez aí, um ótimo dia para você. Vamos plantar, né? Vamos plantar para o Incaper cuidar. Isso, eu que agradeço, Andressa, obrigado.